Olá, internautas! O Carnaval está chegando, uma das festas mais populares do nosso país, e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, visando garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficaz e transparente, preparou uma cartilha orientativa aos gestores públicos. E está conosco aqui no estúdio do podcast Conta com a Gente, a diretora-geral de controle externo do TCE Tocantins, Dênia Luz. É ela quem vai nos contar o que é essa cartilha e o que traz essa cartilha como orientação. Dênia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para o podcast Conta com a Gente. Eu que agradeço, Adriana. Dênia, essa cartilha, ela vai dizer o que ao gestor público? E é só ao gestor público ou ao cidadão também? Ela é mais direcionada ao gestor público, sim, tá? E não é só no carnaval, Adriana. Tem várias festividades também. Qualquer tipo de festividades. O nosso estado, ele é marcado por muitas festas populares, festas religiosas e algumas festas também de vaquejada, aniversário de cidades. Então, tem algumas festas tradicionais. Sim. E, geralmente, a gente tem um costume de contratar grandes shows, artistas consagrados, e tem uma dificuldade na hora de formalizar esse processo. Porque o que acontece? A gente tem um formalismo, a nova lei de licitação ela vem ter mais clara sobre isso, e a gente tem orientar o gestor como fazer esse procedimento. Mas a gente comenta o que acontece. O gestor, antes de fazer essas festas, é interessante que o gestor também, ele faça um levantamento do como está o município, ainda mais agora, início de gestão. Então, tem municípios que estão com o pessoal atrasado, o pagamento de servidores atrasado, a educação não está muito boa, tem saúde. Então, tem alguns princípios que a Constituição elenca, que são essenciais, que o gestor tem de observar como é que está no município dele. A saúde financeira do município. A saúde financeira do município. Então, com essa cartilha, a gente faz algumas ponderações em relação a isso, e mesmo tendo uma boa situação financeira dos municípios, ele vai ser orientado a como fazer uma contratação de modo que venha a atender a legislação e também não pagar um preço exorbitante. Porque o que acontece? Muitos trabalham com a inexigibilidade de licitação. Na hora de contratar. Na hora de contratar. Por quê? Que é o artista tal. E para contratar o artista tal, toda despesa pública, a gente tem de fazer uma licitação. Certo? Agora, tem alguns casos que exigem que a legislação permite que seja feita uma dispensa ou uma inexigibilidade. Mas para fazer isso, não é simplesmente, vou fazer uma dispensa ou fazer uma inexigibilidade. Não. Nós temos critérios que têm que ser observados, que a lei determina. Então, a gente veio com essa cartilha, com a intenção de orientar o gestor para a boa aplicação desses recursos. Não correr o risco, por exemplo, olha, vamos pegar um artista X de nível nacional. Alguns municípios, ele cobra, sei lá, 50 mil reais. 50 é pouco, né? Nível nacional, eu coloquei até pouco, né? Mas dependendo do artista. Mas a gente já teve vários casos aqui no tribunal que, o que acontece? O município contratou um artista X por 200 mil, 300 mil. Quando a gente vai analisar o processo, a gente viu que esse mesmo show desse mesmo artista, aqui no estado vizinho, cobrou 100 mil, 150 mil. Olha aí, é um exemplo prático. Quer dizer, você está dando aqui para nós agora e para o nosso gestor que está nos ouvindo, qualquer um que estiver nos ouvindo, que já existiu o caso de um gestor público contratar um artista, por exemplo, por 200 mil, e ali na prestação de contas for verificado que o mesmo artista, o mesmo show, custa 100 mil no estado vizinho. Isso acontece muito. E é uma simples pesquisa que você faz. Quando você entra na internet, você lança lá o artista X, quanto é que custa o show, geralmente sai nos jornais de grande circulação, sempre sai esse comentário, ou você acha nos boletins ou diários oficiais. Então, uma pesquisa simples, você consegue visualizar os valores desse show. Então, isso já ajuda o gestor. Peraí, olha, eu quero te contratar, mas vamos com calma. Por que você cobrou X em tal lugar e está aqui? É o mesmo show, tem a mesma duração. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente está trabalhando com essa questão de auxiliar o gestor. Nós estamos lançando um alerta, tá? Não só a cartilha, a gente está fazendo já nessa questão do TCE de olho, que a nova gestão assumiu, com essa questão de estar mais próximo do cidadão, já colocar a TCE de olho no carnaval. Então, a primeira ação que a gente está fazendo essa nova gestão. Então, para isso, a gente está fazendo o quê? A gente está lançando essa cartilha, tá? Que vai estar lá no site do tribunal, disponível. E estamos também emitindo um alerta para o gestor.
O alerta é uma forma que a gente trabalha de chamar a atenção do gestor. Gestor, olha, você vai realizar shows? Observe isso. Observe aquilo. É um resumo da cartilha, vamos dizer assim. Certo. Entendeu? É uma forma de estar ajudando o gestor a não cometer o erro. Exatamente. Até porque a prestação de contas é obrigatória e está bem aí. E está aí. Então, algumas vezes, o gestor peca por isso, por desconhecimento. De saber, poxa, ele é exclusivo, é um artista famoso, é um artista exclusivo, o cachê dele é esse ponto. E não. Eles têm essas diferenças. Então, a gente já constatou na fiscalização. Então, o ano passado a gente fez muito um trabalho sobre isso. E aí, eu achei por bem, agora a Levantar trouxe isso para a gente trabalhar já preventivamente. Isso é ótimo. Nós temos o carnaval agora, a gente tem temporada de praias. Tem que tem shows, né? As festas agropecuárias, como que geram tudo. Isso, as festas, os aniversários dos municípios, o turismo religioso, turismo dessas festas religiosas também, que tem muitas no estado, né? Geralmente atrai muita gente e tem lá suas festas, seus shows. Isso, cada município tem sua peculiaridade. Tem alguns municípios que já vão utilizar agora no carnaval, outros não tanto, mas de forma geral pega todos os municípios, que sempre tem um tipo de comemoração. Então, a intenção nossa é apenas isso, é tentar mostrar para o gestor que como ele pode fazer uma forma que ele não tenha um problema lá na frente, que consiga atender a demanda que está tendo e sempre alertando o seguinte, olha, cuidado, dá uma olhada, nós temos despesas na educação, saúde, recolhimento pro INSS, das contribuições, então isso sempre dá um problema para a população também. Então, faça esse balanço, analise até que ponto, se as contas do município estão em ordem, como é que está, porque a gente precisa, o básico aqui, nós temos, na Constituição Federal, ela fala de uma aplicação mínima na educação, na saúde. Na saúde, serviços básicos. Serviços básicos. Então, a gente tem de cuidar disso aí. Fazemos festa, ótimo, mas dá uma cuidadinha, dá uma olhada como é que está a gestão do seu município. Fica aí o alerta, então, para esses gestores, né? Diretora Geral de Controle Externo do TCE, verificar ali no seu município, gestor, a saúde financeira do município, se há essa condição para fazer festa. Eu acho essa uma ponderação muito importante. Até porque tudo, como a gente sempre vê aqui nas orientações dadas pelo TCE ao gestor público, a questão do planejamento. Isso é essencial. Início de gestão, né? Início de gestão, muitos assumindo, não conhecem a realidade do município, está fazendo agora o levantamento, nesse período de transição. Então, é muita informação, tem alguns que nunca foram gestores, então tem muitas responsabilidades, conhecer o município, como é que está a capacidade dele. É interessante, muito interessante isso, que ele verifique. E na cartilha ela vem falando isso, ele vem colocando alguns considerandos, algumas ponderações, para chamar a atenção do gestor. E esse alerta, como eu disse, esse alerta não é nada, não é uma fiscalização, é simplesmente alertar o gestor. Gestor, olha isso aqui, dê uma atenção a isso aqui. É uma ação orientativa, Orientativa, né? Exatamente. Pedagógica, como tem se falado, né, para o gestor. Isso, no primeiro momento o tribunal vem com essa orientação, que já é um costume do tribunal, né, que já vem de outras gestões e tudo, a gente trabalhar com a questão de orientar. Lógico que a gente tem a função de fiscalizadora, então a gente está orientando antes que ocorra despesa, que você paga um preço exorbitante, que vai erros, né? Entendeu? Desvio, erros, superfaturamento. Que a gente ouve tanto falar até nos eventos que o TCE realiza com os gestores públicos, os agentes, prefeitos, presidentes de câmaras, ordenadores de despesas, que às vezes os erros não acontecem por má fé, acontecem por falta de conhecimento. Isso. E aí está o TCE nesse papel orientativo, como essa cartilha que você está falando. Exatamente, sabe? Não é isso? Já justamente para planejar. E aí na cartilha a gente também coloca algumas coisas, por exemplo, a estrutura. A estrutura para o artista, essa estrutura tem de ser feito um procedimento licitatório. O artista pode ser exclusivo, vir uma inexigibilidade, mas o palco que vai ser aonde vai ser toda a estrutura do show, ela tem de ser feito um processo licitatório. Então, é interessante que já se faça o planejamento do ano, para que se possa fazer uma licitação, um pregão, onde ele vai contratar, já tem uma noção dessas festas, porque todo município tem, ele sabe quais suas festas costumam ser tradicional. Então, ele já faça uma programação disso, para poder se planejar direitinho e fazer.
O TCE se antecipou do carnaval, porque o carnaval é uma festa grande, né? É uma festa de 3 dias, 4 dias. 3, 4 dias. Né? E nós temos alguns municípios no estado que são tradicionais. E que são tradicionais, já são carnavais conhecidos, inclusive, que atraem turistas de outros Exatamente. estados. Então, a intenção é essa, a intenção de auxiliar o gestor nisso aí. Está um pouco próximo do carnaval, tá, mas não impede de ele correr e fazer as adequações necessárias ainda. Com certeza. Solicitar algumas informações a mais na cartilha, vem como é que você vai fazer a questão do preço, como é que eu vou avaliar o preço do AX. Então, como eu disse, vamos procurar em jornal, pede para o AX enviar outras notas fiscais de outros shows que ele fez. Então, formaliza esse processo de uma forma que atenda a legislação, que atenda a economia. Para o próprio município. Não vai ser complicado, não vai ter a vida complicada ali na Exatamente. frente, né? Para o município, né? No próprio município, porque a partir do momento que está se pagando a mais, eu estou te dando dinheiro que eu poderia, exatamente, eu poderia estar gastando mais na merenda, no medicamento, que a gente sabe que é um problema sério dos municípios, exatamente. Saúde, né? Então, esse recurso sempre dá para a gente utilizar de uma forma mais eficaz. E a gente, a gente não vai aqui citar nomes nem nada, mas a gente já tem uma história também deste ano que já teve cidade que cancelou o carnaval justamente por verificar que o município não tem condição financeira para realizar aquela festa que todos os anos realiza. Nós temos vários casos na imprensa, né? Que às vezes é melhor o gestor ter essa atitude do que sacrificar o próprio município, o cofre público, né? Exatamente. Porque e a sua gestão, como é que o gestor vai sacrificar a sua gestão que ele está começando esse ano? Está começando esse ano, aí já começar, então por isso que é importante que a gente já falou muito, o tribunal trabalhou muito com a questão de transição de governo, a gente fez vários eventos, o ano passado, relatorias fizeram também os eventos individuais, então justamente para explicar sobre isso, para falar da importância da transição de governo, para fazer um levantamento de toda a situação do município, orçamentária, financeira, para fazer tudo isso, para conhecer a realidade do município, para assim depois ter condições de segurança e que ele possa se planejar para fazer uma boa gestão e gastar bem os recursos públicos. Tá vendo aí, gestor? O TCE está aí para orientar, para que erros não sejam cometidos. E se for capaz, o município tiver capacidade financeira para realizar a festa, o carnaval, que é a festa que está mais próxima, né, da nossa data agora, ele fazer de forma segura. Garante lá a alegria da população, mas também garante que o município não vai se complicar ali financeiramente. Exatamente isso. Agora, essa cartilha, ela vai pontuar todas essas informações que você está contando aqui para a gente, antecipando. E o alerta vai ser emitido para o gestor público de forma normal, como o TCE sempre faz para eles, né? Ordenadores de despesa e gestores. A gente está só com nossos ouvintes, queridos. Certo. Mas lá no YouTube, né, tem os internautas que vão estar também. A gente vai mostrar aqui na telinha o endereço direitinho e onde é localizado, onde pode ser localizada essa cartilha, que é ali no ambiente de publicações do TCE, do site do TCE Tocantins. E é você que está nos ouvindo no Spotify, www.tceto.tc.br, coloca lá /publicações. Exatamente, tá? A cartilha está ali. É só alertar que é um novo projeto dessa nova gestão, o TCE de olho no carnaval, então a gente está fazendo o lançamento. E esse TCE de olho a gente vai começar a pegar outras áreas, a gente vai trabalhar na área da saúde, depois a gente vai ter um ponto específico, e na área de pessoal também com os municípios, na questão dos concursos públicos. Então a gente está trabalhando várias ações, sempre com isso, com a intenção de auxiliar o gestor. Esquecer na questão que o nosso objetivo, da nossa existência, que é a fiscalização do tribunal, mas sempre tentando orientar o gestor para depois a gente fazer a nossa fiscalização, justamente para que não ocorra esses equívocos, que a gente não tem pessoas que não tem má fé e não simplesmente por desconhecimento. Como você falou agora há pouco, tem gestores que são novos, é a primeira vez que estão à frente de algum município, né? E para não cometer nenhum tipo de erro por falta de conhecimento ou experiência, né? Que tudo é uma experiência. Uma coisa que você está falando interessante, o TCE de olho, né? Então, assim, para quem ainda não está ligado aí, o que é o TCE de olho? É uma fiscalização em tempo real, né? Uma fiscalização que acompanha ações. É uma fiscalização mais dinâmica, vamos dizer assim. Alguns temas, né, pré-estabelecidos, a gente vai trabalhar com isso. Nós temos 2 tipos no TCE de olho. Nós temos a questão orientativa, que a gente vai do carnaval, de festividades, que depois tem uma fiscalização. Aí nós vamos também trabalhar com outras áreas que vai ser mais dinâmica.
A gente vai auditar um determinado objeto, então a gente vai ter um prazo de 2 dias para auditar, de 2 dias para emitir o relatório. Então a intenção da presidência é que em 20 dias a gente já tem uma posição. Entendi. Do que o gestor pode providenciar, que providências ele pode fazer para sanar algo específico do tema que foi selecionado. Algum problema que tenha condições. Então, a gente vai trabalhar com isso. Mais para frente a gente vai fazer mais ações, a gente vai trabalhar divulgando sobre isso. É tentar agilizar para que o gestor também tenha a possibilidade de corrigir, de se adequar à legislação em tempo real. Porque a gente sabe que depois que o recurso público se vai, é difícil para a gente recuperar. Aí é difícil para a gente recuperar, e vai para a justiça, o crédito para executar, então sempre é muito trabalhoso para trazer esse dinheiro de volta. Então a gente está tentando agir de forma concomitante, com uma fiscalização prévia para evitar que ocorra uma aplicação do recurso público lá na frente. De forma equivocada, exatamente. É isso, é garantir a boa aplicação do recurso público. Exatamente. Agora, como a cartilha que fala sobre essas questões, as questões festivas, não só o carnaval, mas todas as festas, né, que o município for realizar durante o ano, está acessível ao gestor ali no site. O cidadão também que tiver um pouco de curiosidade, ele pode até se informar para ajudar aquele trabalho do controle, né, do controle social. Sim, lógico, é sempre bom, né? É sempre bom a gente saber o que está acontecendo no município, quais os direitos que a gente tem, como é que a gente pode apontar isso, porque sempre sai divulgando os valores no município, então o cidadão sabendo onde procurar, como é que tem essas informações, ajuda na fiscalização. Porque toda aplicação, ela tem que ser transparente. Tem que ser transparente. Exatamente. Ao cidadão, aos órgãos fiscalizadores. Perfeito. Então, a cartilha vem falando sobre isso. A gente vem alertando a necessidade da transparência, que o tribunal vem trabalhando já há um tempo com isso. Né? Justamente por quê? Para que o cidadão possa auxiliar também na fiscalização. Muito bom. Tá certo? Tá certo. Mais alguma coisa sobre a cartilha que a gente possa ainda ressaltar nessa nossa conversa aqui? Não, eu acho que principalmente é isso. Foi o que a gente falou. É a atenção de dar informações ao gestor, auxiliar para a tomada de decisões. E de fazer uma forma de fazer, executar despesa seguindo os normativos. E os normativos existem por quê? Simplesmente para fazer com que o dinheiro seja gasto de uma maneira correta. Para a gente poder fazer gasto de uma maneira correta para atender a população. Sempre é isso, a gente trabalha para isso. Para quê? Para atender o cidadão. Para garantir que o cidadão tenha o serviço prestado pelo serviço público, né, pela gestão pública de forma correta. De forma eficaz. Eficaz, né? Exatamente. Aquilo que atenda realmente às necessidades da população. E o TCE está aí, não é só com a cartilha, né, Dani? Vamos aproveitar também que o gestor que tiver em dúvida, mesmo lendo a cartilha, ele tem acesso total às suas relatorias, né, de respectivas relatorias, Sim. ao próprio controle externo aqui do TCE, né? Sim, tem os relatores, a gente sempre faz reuniões, né, os relatores sempre mencionam sobre isso, que o tribunal está de portas abertas para selecionar, para auxiliar da forma que for. Nós temos formas de fazerem consultas, previsões, sempre em tese, mas a gente tem todos os normativos com a intenção de auxiliar o gestor. Dênia, muito obrigada por sua entrevista aqui, muito obrigada por dar todas essas informações e só reforçando, a cartilha traz informações orientativas sobre contratações artísticas, contratações de shows, realização de festas populares. Isso. Nos municípios. Tá certo. E ela está disponível, então, no site do TCE, ali em publicações. Exatamente. Te agradecemos demais pelo seu tempo dedicado aqui a essa entrevista e estamos à disposição para auxiliar em toda a informação que for necessária. Eu é que agradeço, porque quanto mais a gente divulgar, né, a informação, mais fácil fica para o gestor e acessível a todos. Com certeza. Tá? Obrigada, Muito obrigada. Internautas, até o próximo episódio do podcast Conta com a Gente.